no capítulo 4, versículo 13 a seguir. Vamos louvar o Senhor e aguardando a volta dele, porque esse texto fala da volta do Senhor e creio eu que está perto. Quantos irmãos estão procurando? Vamos orar. Grandioso Deus, Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Grandioso Deus, Pai eterno, envia agora teus anjos, Pai. Guarda cada casa dos irmãos que aqui chegaram, Pai. Guarda também tuas vidas, Pai. Não permita que a planta dos nossos pés, Pai, venha desviar desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos andar junto com Jesus. Senhor, abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Pai Santo, aqueles que ainda não pode contar com toda a sua família, como Josué nos dá essa bênção, dizendo que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Falta muito da minha família também, Pai Santo. Sei que cada irmão aqui tem alguém que está ficando, mas é para a honra e glória do Senhor que nós continuamos intercedendo pelos nossos familiares, para que eles não venham perder essa graça, Pai. É tão triste, ó Pai, quando a gente lembra que alguém dos querido nosso parte, e a gente não sabe se ele tem certeza, se o nome dele está escrito no livro da vida. Por isso a importância da igreja, Pai. É na igreja que nós vamos encontrar esse Cristo especial que vai nos levar, Pai, neste caminho maravilhoso, em nome de Jesus, até que Ele volte. Amém? Então, nós todos acharam? Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 a seguir. Leiamos, irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os torna a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, consolai uns aos outros com estas palavras. É o que nós devemos fazer. Jesus está voltando. A qualquer momento nós vamos estar partindo para a glória. Grandioso Deus, mais uma vez te agradecemos por esta palavra. Obrigado, ó Pai, pelo estudo dessa noite. Vamos estar continuando, ó Pai, a aprender mais de Ti e ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite, no livro de Atos, no capítulo 2. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Convidar as irmãs que, por favor, estejam cantando o nosso hino. Amém? Convidar as irmãs que estejam aqui para louvar a Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos vir rápido, nós ganhar tempo para o Juninho ter espaço para dar o estudo nosso. Amém? Isso é importante. Com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar a nossa fé. Nós queremos ficar bem perto do Senhor, amém? Glória a Deus.
Louvado é o nome do Senhor. Está baixinho, dá mais volume nesse aqui, Júnior. Louvado é o nome do Senhor. Já que o nosso tesoureiro chegou, vamos dar serviço para ele. Enquanto ele vai colher as nossas ofertas, nós vamos estar louvando a Deus com um cântico. Vamos ficar de pé, amém? Vamos marchar. O exército poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Uma alma nunca nos perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Oh, glória! Dê glória a Deus! Dê glorifica esse Deus maravilhoso! Vamos aplaudir Jesus, porque Ele está aqui para te abençoar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos chamar o tesoureiro. Ele vai estar abençoando você que ofertou, que deu seu dízimo, porque nem por força e nem por violência, mas sim por amor. Deus ama aquele que dá com alegria. Eu estou feliz. A paz do Senhor, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, por esse dia, meu Pai, por essa noite aqui na casa do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha abençoando cada irmão, cada dizimista, cada ofertante dessa casa, meu Pai. Que nunca deixa faltar o pão de cada dia em sua mesa, meu Pai. E venha, meu Pai, abençoar cada um em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E venha nos abençoando, meu Pai. Vem aqui, meu Pai, alimentar da Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos sair daqui, meu Pai, glorificado, meu Pai, entendendo a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço e te agradeço por tudo, meu Pai. Amém e amém. Pode sentar, irmão, com a palavra, o nosso preletor essa noite. Vamos aproveitar o máximo que o estudo está uma bênção. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Glória a Deus. Como é que foi a semana? Foi uma bênção? Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, vamos mais ou menos relembrar aquilo que nós havíamos falado. Vamos abrir aqui direitinho. Peguem a caneta. Gostaria de cumprimentar vocês que estão também conosco no nosso culto gravado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que você possa realmente ter sido abençoado nesse culto de estudo bíblico. Amém? Bom, meus queridos, é o seguinte. Atos, capítulo 2. Amém? Nós lemos no livro de Atos. Vai ficar com as crianças hoje? Ah, tá. Nós lemos no livro de Atos, então, irmãos. Nós lemos, na verdade, o que nós vemos na semana passada, nós só vimos os 4 primeiros versículos, né? Então, nós vimos que os apóstolos, eles estavam, né, reunidos em um local. Onde os apóstolos estavam reunidos? Onde que eram, meus irmãos? Vamos achar aqui. Acho que eu vou procurar aqui também. Atos capítulo 2. Onde os apóstolos estavam reunidos, irmãos? Onde eles estavam reunidos?
Qual que era o local? É, uma casa. Eu queria saber a localização geográfica, nome. Qual que é a cidade que eles estavam reunidos? Jerusalém. Irmãos, não se esqueçam. Eles estavam em Jerusalém, a capital da nação de Israel. Jerusalém. Tá certo? Eles estavam reunidos em Jerusalém. Qual que era a festa que estava acontecendo naquele dia que eles estavam reunidos? Como é que é o nome? Pentecostes. E qual que é o outro nome dessa festa? Que eu falei semana passada. Quem estava aqui tem que saber, no mínimo. Pentecostes significa 50, né? Nós temos dias, nós temos as semanas. 50 dias, dá quantas semanas? Não, isso, 7 semanas. Então era conhecido como Shavuot, que quer dizer semanas, ou Shavat, que é a festa das semanas. Então lembra, para a gente relembrar rapidamente, tá? Lembra que na Páscoa foi o que aconteceu no Velho Testamento. No Velho Testamento, um dia antes da morte dos primogênitos, né, que foi a última praga do Egito, Deus pediu que eles passassem sangue nos umbrais das portas e celebrassem aquele dia para que eles lembrassem do dia que o Senhor livrou eles do Egito. Então foi constituída ali a primeira Páscoa, não é? 50 dias depois, ou 7 semanas, 7 sábados depois, porque eles contavam do sábado, que é o dia de descanso, eles receberam, no primeiro dia do terceiro mês, eles receberam o quê? As leis, ou seja, aqui eles estavam saindo da escravidão, né, do Egito. 50 dias depois, o povo de Israel estava recebendo a sua lei. O povo de Israel estava sendo constituído aqui como nação de Deus, porque eles receberam a lei diretamente de Deus. Quem escreveu as tábuas da lei não foi Moisés, foi o próprio Deus. Então aqui eles saíram do cativeiro, 50 dias ou 7 semanas depois, eles foram constituídos nação, receberam a lei de Deus, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é no Velho Testamento. Aí depois do Novo Testamento, nós vemos Cristo sendo crucificado num dia de Páscoa. Foi no mesmo dia em que eles celebraram a Páscoa. Então tanto é que o Senhor, ele celebra a ceia. Por quê? Porque eles estavam fazendo em obediência a Deus. Eles estavam celebrando a ceia, que eles celebravam também. Só que não tinha esse nome, né? Esse nome de ceia, né? Igual a gente tem hoje. Aqui eles fizeram a ceia porque eles estavam comendo junto, relembrando do... Sim, mas não tinha a ceia, né? O ceiar era ceia, não? Sim. Isso, isso mesmo. O pastor está falando aqui que aqui era Páscoa, mas a ceia só foi ter o nome depois da igreja, ok? Então Cristo lá estava celebrando celebrou as Páscoas, foi morto num dia de Páscoa. 50 dias depois, ou 7 sábados depois, 7 semanas depois, nós tivemos aqui um grande acontecimento, que é a descida do Espírito Santo para os discípulos. Ou seja, aqui Cristo, ele estava morrendo, assim como os primogênitos morreram para que a nação fosse estabelecida, Cristo morreu para que a nova aliança fosse estabelecida e se iniciasse aqui 50 dias depois, ou 7 semanas depois, com a descida do Espírito Santo, numa festa chamada Festa de Pentecostes, ou Festa das Semanas, ou colheita,
Beleza? Isso foi que nós vimos, né? E aí nós vimos também a respeito das línguas, né? Se nós vemos lá no verso 2, verso 4, né? Verso 3. Abre aí sua Bíblia, está aberta aí? Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Eles começaram a falar línguas. E aqui nós vemos um milagre. Por quê? Porque eles começaram a falar línguas idiomáticas. Nós explicamos isso quarta-feira. Se você perdeu, vai no... tem que aproveitar que todos os nossos cultos estão gravados, irmãos. Então, se você perdeu alguma coisa, não entendeu, você pode ir no nosso canal no YouTube e rever toda a mensagem, tá ok? São línguas idiomáticas. Por quê? Porque existia uma maldição que foi feita ainda no Velho Testamento. Lembra lá da Torre de Babel, onde houve a divisão das línguas? Então, quando houve a divisão das línguas, cada um foi para o seu canto. E para que a palavra de Deus fosse pregada em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, era necessário que houvesse a quebra da maldição das línguas. Então é por isso que os discípulos começaram a falar novas línguas. Línguas idiomáticas. Depois nós vamos ver o porquê que eles começaram a falar novas línguas. O que aconteceu que eles começaram a falar novas línguas, tá? Então, o milagre, irmãos, ele estava em todos. Todos que estavam ali, os 120, eles começaram a falar novas línguas. Tá ok? Então, agora aqui a gente vai continuar. No capítulo 1, versículo de 1 a 5, Jesus, lembra que nós lemos com o pastor? Jesus, ele tinha prometido o que para os apóstolos? Batismo com o Espírito Santo. E depois nós vemos no capítulo 26 que os 12 apóstolos, eles estavam esperando juntos, de acordo com a instrução de Jesus, tá? Agora é o seguinte, eles foram batizados com o Espírito Santo. Expliquem para mim, com poucas palavras, o que quer dizer batismo. Alguém vai saber falar? Sem ser o pastor está falando. O que quer dizer batismo? Oi? Pode falar, minha irmã? É morrer para esse mundo, para nascer para Jesus. Isso também pode ser. Morrer para o mundo e nascer para Jesus. Mas agora eu quero entrar na própria palavra batismo. O que significa a palavra batismo? O significado dela. Olha que todo mundo aqui fez o curso, hein? Todo mundo aqui fez o curso. O que significa batismo? Aí, vocês estão deixando o pastor falar. Como é que é, pastor? Submersão. Pastor, fala no microfone aqui para ficar mais fácil para os irmãos que estiverem gravados, estão vendo o culto, podem ouvir. Pode falar, pastor. A palavra batismo traduzida significa submergir, ou seja, mergulhar. Então, olha só, submergir. O que Jesus havia prometido para eles? Batismo com o Espírito Santo. O que ia acontecer na vida deles? É só ler a lógica do texto, irmãos. O que acontece quando você é submerso? Eu afogo. O que acontece quando a gente é submerso? Hein? Então tá aqui, ó. Tá aqui a água. Estou fora. Eu vou entrar. O que acontece? Não. Hã? O que acontece? Você mergulha. O que acontece com o nosso corpo quando nós estamos na água? Fica leve. O que mais? Vocês conseguem respirar? Por quê? Por causa do quê, irmã?
Por causa do ar, ou seja, quando nós estamos aqui fora, nós estamos envoltos em ar, não é verdade? Então por isso que a gente consegue respirar livremente. E embaixo d'água, o que está nos envolvendo? Água, é isso mesmo, está certo. Então Jesus prometeu que eles iam estar imersos no Espírito Santo. Havia uma imersão. Pode falar, pastor. O batismo do Espírito Santo, que Jesus batizou nós batizamos com água, mas João diz que aquele que viria ia batizar com o Espírito Santo e poder. Então, nesse caso aí, eles receberam o poder que foi prometido, que o batismo eles já tinham passado. Então eles receberam o poder do Espírito Santo, mesmo que Jesus recebeu ao sair das águas. Aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, é esse mesmo Espírito que nós recebemos agora, a partir do dia de Pentecostes. Quando nós batizamos, nós estamos seguindo Jesus nas águas. O batismo do Espírito Santo, hoje ele acontece quando nós recebemos Jesus como nosso fiel Salvador. Então, stop aí. Então o pastor falou que o primeiro batismo que nós batizamos nas águas seguindo a Jesus. E o segundo batismo seria o batismo do Espírito Santo. Então quer dizer que existem dois batismos? Ou é um só? Por que é um só se tem o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas? Calma, pastor. Antes, o que acontece quando você levanta a sua mão e dizendo assim no seu coração: eu quero receber a Jesus como meu fiel e único Salvador e Redentor da minha vida. O que acontece? Vocês todos que fizeram o curso de batismo, o que acontece? Oi? O selo do Espírito Santo. Pode continuar, pastor. Pode continuar que o senhor ia falar. Na verdade, nós somos selados. Quando nós cremos em Cristo, Ele vem e sela seu coração. Agora, o batismo do Espírito Santo, no caso aqui de Pentecostes, ele vem externo. Mas nós, apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, em Efésios, ele disse que você vai ser o quê? Cheio. Isso. Que o batismo, ele é externo, ele é por fora. Então o batismo da água significa que você está sendo sepultado com Cristo. Isso. E quando o pastor retira você da água, você ressuscitou, simbolicamente, como Cristo ressuscitou. E quando você recebeu o selo, você já estava preparado, já recebeu a unção do Espírito. Agora, nós chamamos o cheio, quando você vai trabalhar para a sua santificação. Você vai crescendo. Amém? Por isso nós chamamos santidade ao Senhor. Santidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, tanto é que nós vamos ver que o batismo que aconteceu em Atos 2, ele se repetiu só uma vez. Nós vamos ver na Bíblia mencionados esse tipo de batismo, na verdade, o recebimento do poder que veio dos céus somente duas vezes. A primeira vez foi em Atos capítulo 2, da qual nós lemos aqui, com os discípulos reunidos, recebendo. E teve somente uma segunda vez, mencionado na Bíblia, no Novo Testamento, que este batismo, esse poder, aconteceu. Quem lembra? Agora vocês já viram aqui, né? Quem lembra o acontecimento? Lembra não? Vamos puxar. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 10. Abra lá. Atos capítulo 10. Você que está em casa também pode ir acompanhando com a gente, viu? Atos capítulo 10.
Você só vai ver em 2 capítulos este acontecimento. Depois não acontece mais não. Atos 10, versículo 44, 45 e 46. Lê para nós, irmã Isadora. Peço o microfone aí. Atos 10, 44, 5 e 6. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom. Isso mesmo. É isso mesmo? 46 também? Dom do Espírito Santo. Ah, tá. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Então, olha só. Veja bem. A primeira vez que aconteceu foi no capítulo 2, que eles receberam poder. E a segunda vez foi no capítulo 10. Quando, nessa situação do capítulo 10, Pedro estava na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, é italiano, se eu não me engano, né, pastor? Acho que é italiano, um centurião italiano. Centurião sou italiano. Isso mesmo. E o que aconteceu? Ele, sabendo desses acontecimentos que desses acontecimentos do capítulo 2, ele também pediu para chamar a Pedro. Lembra que o pastor pregou que Pedro estava lá na sacada, ele sonhou com os alimentos e falou assim: Pedro, come. Pedro falou assim: não, Senhor, isso é impuro. Aí foi a segunda vez: Pedro, come. Você como é que fala? Como é que era? Isso, não rejeita aquilo que o Senhor abençoou. Então Pedro, logo quando acabou essa visão, os comandados de Cornélio bateram a sua casa, pediram para ele ir até a casa de Cornélio, e lá ele pôde falar do amor de Deus, e aí foi aberto para os gentios também, significando os gentios, né? Para Cornélio, eles também foram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, tá? Então, no capítulo 2, representa o quê? O poder para os apóstolos, para a nação de Israel. Só que no capítulo 10, nós vemos o mesmo poder também descendo em Cornélio sua casa, ou seja, gentios. Então esse poder, que significa isso? Que esse poder, o mesmo poder do Espírito Santo, os mesmos dons do Espírito Santo, nós podemos recebê-los. E como que nós recebemos? Como que nós começamos a receber? Através de você levantando a sua mão. Aí o que acontece? Como o pastor falou, o selo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então está claro aqui? Quer acrescentar alguma coisa, pastor? A necessidade da língua aí, porque Cornélio é um centurião da corte romana. E eles não conheciam o aramaico e nem o hebraico, né? Então, aí havia muitos funcionários na casa dele. Então, a palavra que Pedro estava pregando, ele estava pregando na língua deles, mas eles entenderam, mesmo aqueles que estavam ali também, compreenderam. Igual no dia de Pentecostes. Pedro pegou na sua língua, mas cada um ouvia na sua própria língua. Como no dia da maldição lá de Babel. Todos falavam a mesma língua. Aí Deus confundiu as línguas para que eles não terminassem aquela torre, porque o sentido daquela torre era tocar no Deus Babel. A visão do Deus Babel. E o Deus não é Deus Babel. Por isso Deus confundiu a língua. Por isso que até hoje vem o Baal, vários deuses com esse nome. Surgiu de Baal. Amém, irmãos? Entenderam agora? Então, nós fomos batizados pelo Espírito Santo? Amém? Amém, você aceitou Jesus, então você já recebeu o selo. O selo é a porta de entrada para os dons do Espírito. Aquele que tem o Espírito Santo
ele vai fazer o quê? Vai exercer os dons do Espírito. Amém? Foi aqueles dons que nós estudamos há algumas quarta-feiras atrás, que Paulo cita. Gálatas 5, versículo 22. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, foi necessário para o início da igreja. Foi necessário que Isso houvesse... aí, só um momento, isso se chama aonde a igreja foi instituída neste dia. Portanto, a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, estava ali presente naquele dia, porque Jesus estava instituindo a igreja. Então a igreja ela é uma instituição criada pelo próprio Jesus, porque ele falou que a minha igreja, o diabo não terá poder sobre ela. E essa igreja somos nós hoje, as pedras vivas dessa igreja. Então ele está diferenciando de Israel para a igreja. Então nós somos o Israel, o povo de Deus, e você tem um benefício a mais. Nós somos o quê? O que é que vem de adoção? Quando você adota alguém, como é que você adota? Como seu filho? É filho, é? Então nós somos filhos de Deus. Essa é a diferença. A igreja é chamada os filhos de Deus e Israel o povo de Deus. Não esqueça isso. Amém, irmãos? Perfeito? Então, existe somente um batismo. Olha só, em Efésios 4, versículo de 1 a 6, olha o que o apóstolo Paulo fala para esses irmãos que estavam em Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, já é um fruto do Espírito Santo aqui, suportando-vos uns aos outros em amor, humildade, mansidão e amor. Já falou alguns frutos do Espírito. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais um fruto do Espírito aqui. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então não confundam, tá? As pessoas, porque as pessoas elas têm essa confusão. Então falei assim: você já foi batizado? Fui. Mas e com o Espírito Santo? Também fui. Já teve um batismo só. Amém? Quando você aceita levar o nome de Cristo com você, você já está abrindo o seu coração para receber os dons. Amém? E aí o Espírito Santo vai te enchendo, vai te santificando. Por isso que nós chamamos de processo. E aí até que acontece o quê? Transborda. Amém? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Amém? Então não se esqueça que o batismo é um só. Amém? Vamos passar para frente. Irmãos, depois a gente volta aqui. Uau! Voltem lá em Atos capítulo 2, versículo 5. Então nós vimos até o versículo 4, que eles receberam, começaram a falar novas línguas, como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, correto? Perfeito. Então agora nós vamos continuar lendo, do versículo 5 até o 7, tá ok? Tá, não, beleza, sem problema. Eu vi ele meu pai consertando aí. Então vamos fazer assim. Vamos pegar aqui, depois nós vamos ler mais também. Vamos pegar aqui, pega da irmã Nancy. Nós vamos ler do 5 até o 7. Irmã Nancy, Isadora, Joyce e depois Indomar. Depois a gente continua no próximo versículo, até chegar aqui a vocês. Versículo 5, 3, né? 5, 6 e 7. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu.
Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7, versículo 7. E todos pasmaram e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Então, perfeito. O que foi? Deu conta, não? Nós vamos pedir a Deus para curar as vistas desse povo aqui. Irmãos, então olha só. Então nós vemos que no versículo 5, estavam todos aonde? Em Jerusalém. Tá? E aí eles estavam dentro da casa. Imagina a cena, eles estavam lá dentro da casa, recebendo, começaram a falar. E aí eles estavam em Jerusalém. E judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações. Então havia pessoas reunidas em Jerusalém, de muitas nações, por causa desta festa. E aí o que acontece? Assim que eles ouviram a voz, eles ficaram o quê? Perplexos. Por quê? Por causa do milagre que estava acontecendo naquele lugar. Eles ficaram o quê? Atônitos. Imagina, Sônia, você chegar no lugar e tá cada um falando uma língua diferente. Está falando russo, alemão, ucraniano, japonês, chinês, dialetos. Imagina 120 pessoas falando línguas diferentes. Falei assim, gente, o que está acontecendo naquele lugar? O que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa, olha só. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia a sua própria língua. Entendeu como é que foi o milagre de Cristo, a quebra da maldição? Cada um ouvia na sua própria língua. É a mesma coisa se você está passeando, só se fosse num lugar, vocês fossem num lugar no Japão, e fosse numa casa e começasse a ouvir todo mundo falando em português. Falasse, eles estão falando em português. Vou lá ver o que está acontecendo. Não é? Então eles ficaram perplexos, mas o problema é o seguinte, não estava falando só em português, estava falando várias línguas. Então eles ficaram perplexos. E aí, como o pastor leu, fala assim que eles ficaram atônitos e admiraram-se. Por quê? Porque eles falaram assim, não são galileus todos esses aí que estão falando? Uai, como que pode acontecer? Se esses aí que estão falando, eles são todos galileus, são dessa cidade. E está todo mundo falando várias línguas diferentes? No versículo 8, Juninho. Calma, pastor. O pastor está adiantando o negócio, isso tudo. É para a gente entender. Nós vamos no versículo 8, nós vamos continuar. Então, imagina, eles ficaram o quê? Atônitos. Falei assim, gente, o que está acontecendo ali? Está acontecendo alguma coisa. Não é possível. Então, a multidão. E como tinha várias multidões, o que acontece? A multidão começou a ouvir, começou o quê? A juntar, a aglomerar. Mais para frente nós vamos ver o que eles estavam pensando. Eles começaram a juntar, começaram a aglomerar num lugar só. Imagina se tivesse acontecido aqui nesse lugar, nessa igreja agora. Se cada um começasse a falar uma língua diferente, russo, ucraniano, nós começamos a falar, a pessoa começa a passar fora. O que está acontecendo ali? Imagina que tem um americano que fala assim, ele está falando inglês ali, que não tem o costume, ele vai chegar e vai ver o que está acontecendo. Um vai chamando o outro, e eles se aglomeraram aqui naquele lugar. Amém? Agora que nós vamos para o versículo 8, pastor. Então, o versículo 8. O versículo 5 aqui fala: e em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então havia ali muita gente. Agora aqui no versículo 8 é que eles confirmam. Como, pois, do Galileu, aquele pessoal que não tinha cultura, como, pois, nós ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos. Então aí que foi a admiração deles. Isso. Joyce, você leu o 8, 9, Lindomar, irmã Isabel 10, irmã Rosa 11.
Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Portas, partos e medas, elamitas e os que habitam nas Mesopotâmia, na Judéia, e Capadócia, ponto da Ásia. 10. Irmã Isabel. Calma aí, irmã Isabel, microfone. Da Frigia da família, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Irmã Rosângela, versículo 11. Tanto judeu como prosélitos. É isso mesmo, tanto judeus como prosélitos. É porque aqui tem judeus como prosélitos e tem árabes. É porque da Bíblia dela tem outra versão. É tanto judeu como prosélitos, crescentenses e arábios, como os ouvimos falar com nossa própria língua as grandezas de Deus. Então, olha só. Então, eles... Sim. Passa aí para o pastor. Vamos confirmar se aqui não é judeu. O judeu está lá em cima aqui. Versículo 11. Aqui vem, olha lá, tanto judeus como prosélitos. Aí vem versículo 11. E cretense e árabes, e todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Né? Tem alguma coisa aí que não bateu. O que não bateu, pastor? Hein? O que não bateu? Porque a irmã leu lá, judeus e... prosélitos. Pois é, que eu estou te falando aqui. Então aqui está, versículo 10. Frígia e Panfilha, Egito e a parte da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Versículo 11, ela leu 11. Ah, tá. É porque, pastor, porque ela aqui leu... em outra tradução, o 11 começa no tanto judeus. É por isso. Aqui, ó, nessa Então, tradução está aqui, ó. Eu acho que nós precisamos rever essa coisa de tradução, Juninho, porque você ensina uma coisa, mas na verdade lá está outra. Aí você traz confusão na vida dos irmãos. Tá. Porque a então, tradução quando dela for é assim, diferente. você resume na tradução original. Sim. Hoje, aquelas Bíblias que eu dei para vocês, eu mesmo rejeitei ela. Depois que eu NVT, dei, né? lembra? Eu dei uma para Isadora, não deu, Isadora? Aquela Bíblia eu já negativei ela. Porque, infelizmente, nós temos hoje Bíblia que agora eles estão trabalhando nisso, viu? Estão trabalhando nisso para modificar. Então, aquelas pessoas que vendem Bíblia, não tem igual lá na chamada da meia-noite, eu achei que fosse confiável, não foi. Me venderam uma Bíblia lá que não tem nada a ver com a nossa João de Almeida corrigida e atualizada. Né? Essa é atualizada. atualizada. Não tem nada disso. É isso mesmo. Irmãos, mas então vamos voltar aqui. Nós tínhamos várias nações nesse dia. Então nós vemos que no versículo 8, eles se perguntaram como que nós ouvimos falar na nossa própria língua. Ixi, já está na hora já. Vamos passar mais rápido aqui, tá? Como que nós ouvimos falar em nossa própria língua? E aí, a palavra de Deus, o escritor do livro de Atos, ele cita as nações que estavam em Jerusalém, ali representadas no versículo, né? Então, primeiramente, nós temos que atentar que, como nós vimos no verso 8, as línguas repartidas. Então, o milagre ele foi na língua, tá? Não foi nos ouvidos das pessoas, foi na língua, tá ok? Então, o milagre foi na língua dos apóstolos, certo?
Então nós vemos aqui, só para a gente entender, no versículo 9 e 10, havia várias nações. Olha só, eu não sei se você vai ver aqui. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo. Essa região aqui é o Egito. Descendo aqui nós temos a África, continente africano. E aqui, que para cima nós temos a Macedônia. Aqui está a Itália. Aqui região da Europa, né? Aqui para cima, subindo, nós temos a Ásia aqui. Para cá, Rússia, não é? Europa mesmo. Isso, aqui é a Europa. Para cima nós temos Rússia. Aqui nós temos a Ásia. Aqui nós temos os asiáticos, né? O China, Japão estão mais ou menos aqui. Então olha só quantas nações tinham ali representadas. Só que eu risquei, tinha a própria Judéia, que é onde foi acontecido, né? Nós tínhamos árabes, Arábia. Nós tínhamos os elamitas de Elão. Depois nós tínhamos isso aqui medos, né? Isso. Os medos, os pardos, a Mesopotâmia, Capadócia, Panfilha, Ásia e Roma. Então, os irmãos observando esse mapa aqui, os irmãos vão ver que no futuro, toda essa região aqui foi uma região onde o apóstolo Paulo fez as suas viagens. Então, no livro de Atos, nesse capítulo aí que nós vemos agora, todos aqui dessas nações, eles estavam aqui nesse dia. E eles ouviram falar e levaram a palavra de Jesus através da pregação do sermão de Pedro a todos esses povos aqui nesse mapa. Amém, irmãos? Então vocês entenderam como é que a maravilha de o Senhor, Ele não faz nada por acaso, não é verdade? Então nós vemos que através desse dia houve o início da igreja. E como eles estavam todos aqui reunidos aqui em Judeia, eles puderam levar a palavra a todos esses pontos aqui. Então, quando Paulo faz a viagem missionária, eu vou falar na viagem missionária de Paulo, é porque ele estava visitando todas as igrejas que foram abertas nesse dia, que foram abertas a partir desse dia, porque a palavra foi levada. Isso. Paulo foi, como o pastor falou, Paulo ele veio organizar as igrejas. Então eles levaram a palavra naquele dia, receberam, viram e ouviram o milagre, e aí eles levaram a palavra a toda a terra. Amém, irmãos? Isso não é maravilhoso? Dá tempo? 2 minutos. Mais uma vez aqui, irmão, só para a gente ficar rapidamente, nós vemos aqui, lê comigo aí, versículo 12 e 13, abre sua Bíblia, eu vou ler aqui para andar mais rápido, para a gente terminar. Versículo 12 e 13. Todos, eu vou ler aqui para ficar melhor. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, uns falavam assim: o que está acontecendo? O que quer dizer isso? E outros falavam assim: não, eles estão embriagados. Mas aí nós vamos ver mais para frente, que hoje não vai dar tempo, que a partir do versículo 14, Pedro levantou, e aqui nós vamos ver o primeiro sermão da igreja através da vida de Pedro. E Pedro, ele veio trazendo toda a promessa de Cristo durante as eras até chegar naquele dia. Maravilhoso, não é, irmãos? Então, irmãos, nós estamos aqui, sabe aquela música que fala que nós somos o milagre? Nós estamos aqui por causa do milagre de Cristo. Amém? Nós somos esse milagre, nós estamos vivenciando esse milagre. Amém?
Agora, rapidamente, vamos lá. Você já achou que não ia ter? Ah, mas vai ter. Então nós temos os eventos do capítulo 2, ocorreram que dia mesmo, irmão? Pentecoste. Ó, eu vou escolher alguém para falar para mim. Descreva a descida do Espírito Santo e o que aconteceu no começo do capítulo. Irmão Eudes, o que aconteceu no começo do capítulo? Que nós lemos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Irmão Paulo não estava aqui, vou dar um desconto. A irmã Sônia tentando esconder. O que aconteceu, irmã Joyce, no começo do capítulo? Você está com a Bíblia aberta, gente? Só falar. O quê? A vinda, eu entendi a Bíblia. A vinda do Espírito Santo. Eles estavam aonde? Jerusalém. Quantos estavam? Mais? 120 pessoas. Amém? 3. O que quer dizer línguas? Línguas repartidas. O que quer dizer isso? Isso. Vários idiomas. Nós entendemos que aqui eles começaram a falar vários idiomas, né? Lembra da Torre de Babel? Vocês lembram línguas, vocês lembram idiomas por causa lá de Babel. Então, no Velho Testamento separou, no Novo ele reuniu, tá bom? 4. Considere a evidência no contexto para saber quais pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo nesse dia. Então, os apóstolos receberam? Ótimo. Os 120 discípulos receberam? Isso aqui a gente não falou, né? Quantas pessoas foram convertidas naquele dia? Aproximadamente 3.000. Todos eles receberam? Por quê? Logo eles foram batizados, não é? Toda a multidão de Jerusalém recebeu? Todos aqueles que receberam, aproximadamente 3.000. Tá bom? Agora, segunda bateria de perguntas. Qual foi o sinal que chamou a atenção da multidão? Oi? Ouvir em sua língua materna. Esse foi o sinal, por isso que eles ficaram perplexos, né? 2. As pessoas que falavam em línguas no dia de Pentecostes eram de onde? De onde eram as pessoas que falavam? De onde? Era da? Vários lugares. Mas quem eram os 120 discípulos? Perfeitamente. Fala, pastor. Então vamos lá. As pessoas que falaram em línguas no dia de Pentecostes eram de onde? Fala no microfone, pastor. De onde? De Jerusalém, onde eles estavam. Você falou? Fala mais alto, Sônia. Jerusalém. E agora para terminar, de onde eram os ouvintes? De onde que eram os ouvintes, irmãos? De quê? Várias nações. Vamos ler para finalizar? Versículo 9 e 10. Então vamos lá, para a gente entender. Então havia partos, medos, elamitas que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto como os judeus. Amém? Mas está aqui na Bíblia, versículo 9 e 10. Então nós tínhamos todas essas nações ali que
levaram a chama da palavra de Deus para toda essa região do mapa. Amém? Amém, irmãos? Já deu nossa hora, já passei 5 minutinhos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E depois, mais para frente, nós vamos trabalhar o restante da pregação de Pedro. Pedro, ele é bem amplo, porque ele traz todo o contexto para chegar até Cristo. Amém? Amém, pastor? Mais um dia? Mais uma quarta-feira para a gente terminar? Então amém. Então, glória a Deus. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Pastor, pode ter a palavra nesse momento. Então nós vamos estar encerrando, mas domingo eu prometo que eu vou pregar um sermão sobre isso aí. Eu vou copiar o sermão de Pedro. Vocês permitem? Então tá bom. Então vou pregar o sermão de Pedro no domingo. E é esse mesmo sermão que nós pregamos em toda essa região aqui, ó. Esse mesmo sermão que Pedro pregou, eles levaram esse mesmo sermão. Depois, quando o apóstolo Paulo foi convertido aos gentios, ele saiu de onde? Para começar, ele não saiu de Jerusalém. Primeiramente, ele foi para, como é que chama? Quem lembra, Juninho? Etiópia. Ele foi para a Etiópia, voltou, aí depois é que ele iniciou. Agora, isso aqui, para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo converteu 8 anos depois do evento de Cristo, desse evento aí. O apóstolo Paulo teve 14 anos preparando. Depois de 14 anos é que ele, junto com Barnabé, vieram a Jerusalém, aí recebeu autoridade para as suas viagens. Amém? Então nós estamos aqui hoje porque nós recebemos autoridade da Igreja de Cristo. Então a igreja é constituída, o patrono dela é Jesus Cristo. Amém? Então que Deus nos abençoe. Então é por isso que a igreja é importante. A igreja é chamada de a noiva do Cordeiro. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. No domingo, se tem alguma dúvida, anota, e na próxima quarta-feira a dúvida vai ser tirada, viu? Não leva a dúvida para casa. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Foi uma bênção estar aqui. E neste momento, eu quero dizer para os irmãos que eu estou feliz com Jesus. Não sei quanto vocês. Eu estou feliz com Jesus. Se vocês estão também, diga amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Grandioso Deus, santo, santo é teu nome. Pai santo, venha revelar, Pai, para a tua igreja nesses últimos dias, Pai. Nós sabemos que nós estamos vivendo, ó Senhor, a nossa última geração. A palavra de Deus fala que aquela geração que Jesus profetizou nela, ela já cumpriu nos anos 60, nos anos 70, e esta geração da qual Jesus confirmou, ele dizendo, não passará esta geração sem que eu venha. E os judeus já completaram 70 anos lá em Israel, que é a volta daquela figueira que Jesus apresenta. Eles voltando e tornamos posse da terra de Israel, e nós aguardamos agora, a qualquer momento Jesus pode estar voltando, estamos dentro dessa geração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Júnior que ministrou para nós, obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde participar desta palavra, que o Senhor venha renovar a nossa fé, a partir de agora, cada dia mais, em nome de Jesus. Convidar a irmã Nancy, mas a nossa Laurinha, e elas vão estar terminando ou encerrando o culto hoje. Laurinha. Que a graça
E o povo de Deus diz o quê? Irmãos, surpresa, a irmã Nancy fez um bolo, tá uma delícia. Se vocês não quiserem, eu volto com ele para casa. Amém?